Aí, então a gente está, né, seguindo com os estudos de Patanjali. Eu só quero finalizar um pouquinho que ficou do último, para a gente também tirar as dúvidas que ficou aí do último módulo. A gente tinha parado no 22, é isso? Se alguém quiser. Não, a gente falou do 24, do Svara, Ah, não é. falou? E até o 32, né? É Isso. verdade, acho que a gente não fez do 26 em diante, né? É. Então, aí, né, a gente só retomando ali, fala, né, dessa questão do Svara e do Purusha, das diferenças, eu até trouxe uma, né, uma reflexão para a gente, né, desse lugar de ir para dentro e se vocês pensaram sobre isso no dia, refletiram alguma coisa, que eu falei nessa questão, né, de onde a gente está, né, onde a gente se coloca e tudo isso que vem na nossa mente, até onde a gente chega, né? No sentido de tipo, meu, se eu deixar, minha mente vai longe. Mas, ao mesmo tempo, partindo dos ensinamentos, não só dos Upanishads, né? De que tudo é para dentro mesmo, né? Não só dos Yoga Sutras, eu falei, né? Perdão. É que os Upanishads também falam isso, né? Eu lembrei do texto que eles falam dessa mente consciente, de ir para dentro. Então, muitos textos, os sutras, os Upanishads, né, alguns outros textos do Vedanta, até no Bhagavad Gita, eles trazem esse lugar de, meu, tem tanto ensinamento, mas o negócio é você vir para dentro, né? É dentro é o caminho, assim. E eu lembro que eu falei alguma coisa nesse sentido. Queria saber se vocês pensaram isso ou não, ou deixou passar, como é que foi? Ninguém? Não? Gabi, Acho que entrei, mas eu tô saindo do banho, vou deixar a câmera fechada, tá? Tá bom, Por pode senão vai favor. falar, ter tá? luz. Não, você falou, né, para a gente pensar qual o nosso objetivo em acessar a Svara. Por quê? Porque a gente está no yoga, né? Então, assim, acho que, consequentemente, a gente, através de meditação, através dos ensinamentos do yoga, a gente está buscando isso, né? A gente busca o Svara. Então, pra te falar bem a verdade, assim, se eu te falar que eu fiquei pensando sobre isso, não, porque eu esqueci. Mas eu lembro que no dia, no dia me mexeu, assim, fiquei assim, nossa, né, que interessante, vou refletir sobre isso, porque é interessante demais. E, e acho que a resposta que me veio, tanto no dia quanto agora, quando eu relembrei, era, acho que, para mim, o acessar o Svara seria, então, numa busca de me tornar uma pessoa melhor, para mim e para o mundo, né, para as pessoas. Então, acho que o Isvara, né, ela é essa consciência superior que tem dentro de nós, como se fosse a centelha divina, né, que está dentro de nós. Então, assim, acessar isso seria, acho que na busca de realmente uma é, de assim, também acho que talvez de me conhecer, mas para mim ainda continua a pergunta, mas a troco de quê, né? Me conhecer. Então, acho que pensando assim, uma resposta mais específica e a primeira que me vem mais assim, talvez dá para destrinchar isso de umas outras formas, Uhum. mas acho que para reconhecer o que temos de melhor, espécie humana e tal, e aprender com isso, né? E colocar em prática nas nossas vivências, porque como, né, a gente é humano, então a gente é cheio de defeitos ainda, cheio de coisinhas que a gente vai é, tendo de diferente entre uma pessoa e outra e tudo, e a gente é falho, né? Então, tentar meditar, tentar seguir a filosofia do yoga, aprender mais e usar essas ferramentas que a gente está se propondo a aprender. É, para mim, talvez seja isso, tentar ser uma pessoa melhor para mim e para o mundo, né? Sim, e aí até fazendo um gancho com o que você falou, Mar, lembra que a gente leu no 26, né, que é o guru dos gurus, né, não, o guru dos antigos, porque a gente tem ensinamentos do yoga que eu acho bem legal falar sobre isso, e no Mahabharata fala, no Bhagavad Gita fala, né, que é interessante que você tenha um mestre para seguir, para que você receba os ensinamentos. Inclusive o dos Upanishads é isso, né? Sentar-se próximo ao mestre.
porque é um texto com muito conhecimento, então eles orientam que você estude muito e aí você passa adiante. Então, quem nunca ouviu e vai receber, não é legal que leia por conta, é legal que, né? Ah, eu estou estudando os Upanishads, então não é legal vocês lerem por conta, é legal vocês simplesmente virem e ouvirem de mim. Para aí, Lulu, né? Então, a gente aprende do mestre, do professor, e aí fica fácil o aprendizado. Então, eles orientam todos os ensinamentos, você ter um mestre, ter um guru, um professor, alguma coisa, né, que você se identifique alguém, né, alguma coisa assim, porque pode ser, sei lá, só em forma de oração, só em forma de imagem, mas que você tenha algo que você acredite que vai te trazer um norte. E aí alguns textos falam que você deve ter alguém encarnado, um ser humano, um mestre ou um professor, alguém que tenha conhecimento para te passar o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo que eles trazem isso, eles trazem, tipo, ó, só receba o ensinamento partindo de um mestre, de um professor, de um guru que sabe e vai te passar esse ensinamento. Não vai por conta, né? Ao mesmo tempo, os próprios textos falam, e aqui no Yoga Sutra também fala, que isso é muito relativo. Então é legal, né, você seguir um professor que te orienta, como tudo, né, na vida, mas ao mesmo tempo, depois disso, ou em paralelo a isso, é o jeito que você recebe, né? E isso eu falo por mim, assim, é o jeito que eu recebo. Então, tem um entendimento geral nesse sentido. Esses textos, para além de ter o entendimento que todo mundo vai falar a mesma coisa, tem o que eu sinto em relação a isso. Como isso me afeta, como isso chega até mim. E aí, já que eu estudo, que eu pratico, eu faço yoga, meditação, etc, etc, eu tenho o meu mestre do coração, meu guru, né? Que ele fala que o Svara, né, é o guru dos mais antigos, né? Então, esse eu maior, essa consciência ampla, sou eu comigo mesmo. Então, aí, por mais que tenha um mestre, sempre vai depender do meu filtro. Então, é bom ter um mestre, é bom ter um professor, mas, cara, o verdadeiro guru tá dentro de mim e todo mundo tem, que é o mestre dos mestres. E é muito legal pensar sobre isso, que a gente falou isso até no último encontro. Essa percepção que é sutil. Então, é muito válido você ter um professor. É muito válido você ter um professor, ao mesmo tempo é muito válido você ir para dentro mesmo. De novo, vai para dentro. Alguns textos até falam, né? Perdão, eu não vai comentar aqui. Mas alguns textos até falam, né? Ó, vai para dentro de você que a resposta tá lá. Teve um áudio que eu coloquei em aula, que é de um poeta, e ele vai falando várias coisas. Aí ele fala: não olhe para o lado, porque são direções naturais. Não olhe para baixo, porque só vai ver o chão e os teus pés e você pode tropeçar e cair. Não olhe para cima, porque você vai ver um belo céu, belos pássaros e criações e ilusões, né? Tipo, porque a gente viaja assim quando olha para o céu. Aí ele fala: olha então para dentro de ti, porque só lá você vai ter a resposta. Resposta de quê? Só você saberá, né? Então, é muito legal porque eu posso até mandar esse áudio para vocês depois. Porque é justamente isso, é muito bom ter o ensinamento, como diz os sutras e outros textos, mas eu estou trazendo outros textos justamente para clarear a importância de você ir para dentro de você. Vai ter a clareza geral? Vai, com certeza, como eu disse, né? O que todo mundo entende, porque está aqui para ser estudado. A gente vai falar a mesma coisa, porque é o óbvio, né? O que está todo mundo estudando e está dizendo isso. Eu não vou burlar o que está sendo falado, que há 5.000 anos foi compilado, escrito, estudado e pesquisado, etc, etc. Mas ainda assim, eu sou aquele ser humano que tem a consciência ampla, que me abro para aquilo, e aí dentro de mim é muita coisa. Porque Patanjali foi um homem, foi uma escola, de onde que veio isso, como que ele organizou, como que foi a inspiração primeira, né? Enfim, então vale isso também, que você falou, né, de ir para dentro e tal. Aí já me veio isso, inclusive, justamente no Sutra 26. A Lu quer comentar alguma coisa? É, porque eu não, ainda não assisti, né, a mentoria que eu não vi. Mas o que eu entendo, né, quando a gente fala desses vara, é que a gente, na verdade, a prática do yoga, ela vai nos auxiliar a chegar nesse ponto, né, que é o svara, que é, para mim, essa conexão com. Deixa eu
Pode. vai aparecer. É. Que é essa conexão com o todo, né? Que é essa união que o yoga vai proporcionar ali, essa integração com tudo e com todos. Que aí você acessa esse lugar de onisciência, onipresença, né? Porque você se torna isso, ponto. E aí, quando a gente fala de que precisa dos gurus, e acho que nos próximos sutras eles começam a falar dos mantras É. também, né? E aí a gente sabe que lá na Índia, por exemplo, você precisa de um guru para te dar um mantra, né? Existe algumas coisas assim, você não pode pegar qualquer mantra, né? Você tem que recitar o mantra que o teu guru te indicou. Então você vai estar precisando de uma outra pessoa, mas porque essa pessoa ela já fez esse caminho que você está iniciando. Né? Então, quando você precisa desse auxílio, na minha percepção, desse auxílio do guru, é porque você ainda não tem conhecimento. Mas esse guru, ele vai te ajudar a trilhar esse caminho para Uhum. que lá na frente você consiga ser guru, pelo menos de si mesmo, né? De não precisar de alguém que fica de intermediário ali, porque a sua consciência ela já vai estar mais expandida, você já vai estar num nível de autoconhecimento maior, né? Então vai estar vivendo muito mais esse yoga, que aí o guru mesmo acaba se tornando uma pessoa que você pode acessar, mas você tem o seu radar interno. É, na verdade, tem até alguns textos que falam, algumas escrituras, que é você sempre com você, porque você sente, você entrou nesse caminho, você teve um chamado, né? Então, em algum lugar você tem essa consciência que você não tá tendo a capacidade de observar ela, porque ela é muito poderosa, muito expandida para dentro, né? Ao mesmo tempo, em paralelo, você não deixa de ter o guru, porque ele vai estar ali também te orientando. Mas não é só na forma, na estrutura, é em sinais, né? É, sei lá, em práticas de meditação, independente se a pessoa está do lado ou não, né? Tanto que, né, a Lu falou do Japamala, dos mantras, quer dizer, tem algumas linhas que é isso mesmo. Eu entoo esse mantra para você, e aí você vai entoar ele tantas vezes ao longo da semana, e assim, 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 e aí vai, né? Não é um mantra tipo aleatório. Esse mantra é para você ter uma meditação, ter um propósito, é até um processo terapêutico também, né, de cura e tudo mais. Então, eu aqui, né, esse Svara fica claro nesse sentido, assim, né, de ir para dentro, ao mesmo tempo que tem outros gurus, mas o guru mais antigo é né, o que está dentro da gente. Pode falar, Bedes, coisa do microfone. Ah, então, eu tava lendo os Yamas e Niyamas, e aí tem o Svadhyaya, que é o estudo de si mesmo. E eu achei que conversa muito com isso que a gente tem falado, Eu que ia é falar. sobre esse voltar para dentro. E aí ele fala até sobre Deus ser um frasco, e aí, tipo assim, é Deus estar num frasquinho, porque Deus está em tudo, e você é um frasco também, você tem um Deus dentro de você, né? E aí, para mim, conversa muito com isso de a gente tentar encontrar o interno, o nosso, observar o nosso eu, encontrar dentro da gente esse caminho. E aí tem esse meio que como se fosse um instrutor dentro da gente. E aí eu tava pensando aqui que a Lu foi, né, na linha de raciocínio dela. E aí eu tava aqui na minha linha de raciocínio que poderia ser esse meu instrutor, né, esse meu guru, ele poderia ser esse Deus que eu vejo dentro de mim, que existe dentro de mim também. Eu tava pensando assim, porque eu li recente, né? E aí eu tava tentando não, né? Minha mente já tava fazendo muito essa conexão com o estudo de si mesmo, né? Com o estudo de mim mesma, o que que eu vejo dentro. Tô com tosse, gente, desculpa. É É isso. Todos estamos com tosse. interessante, porque é o mesmo radical, né? O Isvi do Svara, como que a D falou? Dos Yamas? Vadiaya. Svadhyaya. Svadhyaya. Então deve ter a mesma coisa ali, né? A mesma origem, realmente. E aí, B, também é isso, né? Você vai para dentro de você, claro que na prática, para algumas coisas, vai precisar de um instrutor, pessoa, né? Que tem um outro conhecimento e que vai te auxiliar em algumas coisas. Mas você pode perceber que está sempre dentro da gente, fica muito.
entrou no caminho, né? Expande, vai abrindo. Você só vai pesquisando para ir agregando, porque tem coisa que a gente de imediato não sabe, mas aí você vai para dentro, você fala, não, pera. Quando você vai verdadeiramente, genuinamente para dentro, tem, né, a resposta. A sensação que dá é que o livro inteiro tá, tá dentro da gente, sabe? Porque depois você vai ler lá no final e fala, nossa, mas isso aqui aparentemente é novo, mas na verdade, se estudar um pouquinho mais, não é tão novo assim. Deve estar em outras palavras, né? E aí vai clareando mesmo, né? Eu acho que o objetivo todo, né? Assim, se eu pudesse resumir, é quebrar o ego, pronto. E aí são técnicas de como você faz isso, porque o ego é esse personagem para que você acesse esse seu eu maior, né? Então é um caminho, no meu ponto de vista, disso. De, ó, se você fizer isso, aí você precisa fazer isso, aí você precisa fazer aquilo, a receitinha do bolo para quebrar o ego e se tornar esse ser divino que todos somos e que não sabemos que somos. Ponto. É isso. E aí, seguindo aqui, ó, alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então, no Não, eu vinte e não vou sete comentar, porque eu não assisti da Gabi, da Maria ainda. E vocês estão falando da Maria, né? Não. Não, é dos Não? sutras ainda, Fer. Ah, tá. Porque eu só vi o da Paula Furlan até agora. Ah, não, a gente ainda não começou, elas estão Não, eu tô finalizando. finalizando o Sutra, depois a gente vai tirar umas dúvidas. Tá. E aí o 27, né, lá do Yoga Sutra, fala o Pranava Om, né, essa sílaba mística Om, é a sua expressão. Aí o 28, sua recitação faz surgir o seu sentido, o significado. 29, disso vem a introversão da inteligência e a dissolução dos obstáculos. Tem um comentário ali, né, para quem tem o livro Laranjinha aqui, mas só para falar desses três, tem estudos que mostram, né, em pontos neurais, essa estabilidade do OM na nossa mente mesmo. Então é como se você entrasse em estado de transe, de meditação profunda, você fica totalmente presente. Então, se tem uma frequência cardíaca mais baixa do que o normal, que seria abaixo de 60, né, batimentos por minuto, ela eleva. E se tem uma frequência cardíaca muito alta, que está acima de 100, sei lá, ou está disparado, ansiedade, né, o coração batendo muito, ela abaixa. Então, é como se fosse um fio regulador, né? Tem um fio aqui, tem as pontas que a gente precisa ajustar. Tipo, é a mesma coisa que afinar violão, né? Que a pessoa tá lá com o violão, ela põe aquele acessório ali para ver a nota, se está desafinado, vai afinando. Chegou no ponto exato, tá afinado, vai tocar em harmonia. E a sílaba on, né, que eles falam de ficar entoando on, quanto mais você entoa, o sentido dele vai expandindo. E quanto mais você entoa, eles falam dessa introversão, que é uma inteligência natural do on. Você vai para dentro. Não sei se vocês já experimentaram fazer ou mais prolongado, né? On. E fecha os olhos, vai chegar uma hora que você vai para dentro mesmo. Então essa introversão acontece e o efeito expande. Por isso que eu falo que expande para dentro. Quando a gente faz alguns pranayamas, tem aquele da abelha com o mudra lá, que a gente falou durante o curso, o Brahmari, né? Que eu conheço, na verdade, com o mudra ele. Dá para fazer ele entoando on. Inclusive, eu já até passei para alguns alunos uma vez, passei esses dias para um aluno particular. É muito eficaz. Ele falou, Gabi, é som do mar, mas ao mesmo tempo para dentro, é uma vibração interna, senti minha garganta quente. E aí eu percebi que acabou. Aí quando acabou que eu tive que, né, ter o comando para parar minha mão, tirar a mão do meu rosto e estabilizar, eu fiquei em meditação. Eu ouvi todas as suas orientações, mas fiquei em meditação. E eu fiz antes da meditação. A gente vai entrar em meditação, você vai contar 5 vezes, porque você não vai me ouvir quando você estiver fazendo. Acabou 5 vezes, você põe a mão no joelho e fica em meditação. Aí quando ele colocou a mão no joelho, eu passei uma orientação de meditação. Ele falou que ficou super centrado, porque Brahmari Pranayama é a meditação da abelha, então tem as técnicas que alguns estudos trazem com mudra, e para mim já é o mudra incluso. Então é tampar o ouvido com os dedos polegares, o dedo indicador vem aqui nos olhos, o dedo anelar pressiona o nariz
e esse aqui fica avulso aqui na boca, dando uma pressionada. Você pressiona, não é forte, é uma leve pressão sutil que você tampa, mas você não força. E a narina, para você respirar, você não tampa totalmente. É quase que tiver, é como se tivesse um pé nas abinhas aqui da narina, né? É como se tivesse um pezinho com o dedo que você vai inspirar, você vai trabalhar essa parte da narina. Ela vai fazer uma forcinha para abrir um pouquinho e fechar. Abrir um pouquinho e fechar, para entrar o ar. Então você vai fazer uma academia aqui com a narina, uma musculaçãozinha Gabi, aqui, porque ela vai fazer uma forcinha para abrir, para o ar entrar e depois vai sair. Então você vai estar respirando normal, vai ter um trabalho de respiração. Afinal, é uma técnica de pranayama, você não precisa pressionar totalmente. E aí você relaxa um pouco a boca, porque o dedo não vai tampar a boca, mas bem fechadinho assim, né? E fica como se você entoasse para dentro mesmo. mas o ouvido você fecha nessa parte aqui, você dá uma apertada para dentro? É, com o dedo polegar, você. Ai, como é que chama essa parte aqui do ouvido, gente? Deu branco. Essa coisinha que fecha, Como que né, a faz pra saída. fazer o piercing? Quando a gente coloca o piercing aqui no trago, sei lá. Sei. Isso. Então, aí você põe o dedo polegar. Peraí, que meu cabelo tá na frente. Você põe o dedo polegar nessa partezinha, dá uma leve pressionada. Ó, só de eu tampar um lado, eu já tenho que falar mais alto com vocês, porque a sensação que dá é que eu tô falando pra dentro. Aí o dedo aqui Isso, aí, e ó, aqui. aí tampou ali, eu não vou tampar para conseguir me ouvir para falar com vocês. Então, tampou aqui, dedo indicador, tampa os olhos, dedo anelar, essa leve pressão na abinha da narina. Aqui tem algumas técnicas que fecha a boca, tem umas que não, mas relaxa o dedo, porque você vai entoar alto, então você fica. Olha, nem pressionei muito, já deu um negócio. Se E você puxa pela boca o ar e solta pela boca no ombro. Mas como que faz o pranayama ao mesmo tempo? não Faz. entendi, Bê, peraí. Puxa pelo ar a boca, tipo assim. Puxa É, o ar você vai pela estar boca. respirando normal, porque você não vai tampar a narina e vai entoando baixinho. Ah, então não tampa totalmente a Não narina. tampa totalmente. A boca fica bem ajustadinha, mas você vai entoando. É como se você. Sabe quando você fala letra A, letra A, letra E, letra. Mas aí você abre um pouco os dentes, entreaberto e fica. Tá vendo? Vocês nem estão vendo minha boca, nada. Minha boca tá parada, né? Parece que nem mexe e o som é interno. Muito Gabi, legal. isso Fiz é um do pouquinho que aqui. da abelha que você falou? Som da abelha? Chama Brahmari Pranayama, que é a meditação da abelha, do zangão, eles falam às vezes, né? Pranayama do zangão. Porque você pode fazer som e tem outros sons que faz que é para dentro, assim, fica meio desafinado também. Enfim, vibra lá dentro. Então, já que tem esse som de, zzz de abelha, dá para entoar o mantra Om. E eu só tô trazendo isso porque quando eu tava lendo aqui, veio esse negócio da sílaba né, do Pranava Om, que a sílaba é muito importante, é só o Om, né? O O e o M. Como é importante, né? E essa introversão realmente leva para esse estado expandido mesmo. Então, fazer isso por um tempo e meditar, vai meditar. Vai facilitar o processo de meditação, pelo menos. Alguns lugares fala A1. Vocês já viram isso? A1? Ao invés de on? Então, a hora que a Paula estava gravando, eu escutei A É, na então, tem gente gravação que dela. fala A1, que pode trazer o A1, e o 1 mergulha, né? Perdão, engole, traz para dentro. Eu vou engolir o 1, né? A1. E aí engole esse 1 aqui. Mas eu fazendo aula de sânscrito com dois professores diferentes, os dois falaram que o certo é on. Estudar sânscrito. E eu confio muito no trabalho deles. Um é da Paula Ornélias, muito boa, e o outro é do Vidya Mandir, que é da Glória Arieira, que é lá do Rio de Janeiro. Ela foi uma das primeiras que trouxe o Vedanta para cá, o sânscrito. Recomendo o Instagram dela também. E, e eles orientam on. Mas que nem lá no quadro do salão de yoga tá A1 também, né? Então tem lugar que traz como A1, mas a entoação é on. Talvez tem estudos que falam que talvez escreve on, mas a entoação é on para eles. Então aí fica também, porque você acaba trazendo, né, o som de on, apesar de ter o A, é que nós brasileiros ou nós do Ocidente pode abrir muito o A, né? E talvez escreva assim em alguns lugares e só entoa on. E alguém quer falar alguma coisa até aqui? Quer comentar? Tudo bem? Como é que é? Que eu sei que você sente as coisas.
Tudo bem? Monitoria tá sendo para a Marina. É. Não, é para todos. É que a Marina, ela abre, ela se Ela é expõe, nerd. ela é nerd, com amor, e eu gosto, porque me faz Certo. pensar. A Marina me faz reestudar algumas coisas. Muito bom. Mas, B, tem alguma dúvida? Tudo bem aí? Clareou? Fer, tudo bem? Tudo A bem. B tá com inveja. É. Tá Mas tudo é uma gravado, inveja gente, boa, sacana. tá, querida? É a inveja Ô, do B, Yo. você também é boa aluna, viu? Obrigada, Fer. Tô precisando de elogio. Você é maravilhosa, B. Você foi a primeira a se inscrever. Você é maravilhosa. Você participa de tudo. Tudo que tem, Tava você é a na minha primeira a agenda. participar. Coraçãozinho Tava na minha agenda. Você é a primeira a participar de tudo. Eu sou muito orgulhosa. Você manda os vídeos das suas posturas. Eu não aguento. Bom, então aí tem para quem tem esse livrinho aqui, né? Segue o comentário ali no 29. As perturbações quando a mente negativa as perturbações, nossa, eu achei que tinha comido letra aqui. Quando a mente gravita em direção à Tita, em atitude de recolhimento, desaparecem. Da mesma forma que buscamos elevar nossa consciência, nossa inteligência, perdão, para uma esfera mais sutil de atuação, buscando o Svara como referencial. Por essa razão, os obstáculos se dissolvem. É justamente isso que eu estava falando, né? Que quanto mais você entoa, mais você libera, mais você expande. Essa expansão é interna mesmo. Então, o OM é um processo de cura mesmo, né? Om, na verdade, é um mantra de cura mesmo. Lu, você quer falar alguma coisa? Não, Não? Tudo bem, acho que você achou que você fosse falar. não, fala a mesma coisa nesse livro. Fala. Ah, é que a Lu tá com outro modelo de sutra aqui, né? E aí o 30 fala, os obstáculos são aqueles, né, 9 lá, dispersadores da mente, Tita. Então, doença, apatia, dúvida, torpor, inatividade, desinteresse, divagação, realização imprópria e instabilidade. Aqui está falando dos obstáculos que a gente vai dissolver com o Prana-On, né? Então, todos esses obstáculos, dentro deles, tem muitas coisas, né? Tanto físico, emocional, mental, espiritual, tem muitos, muitas abas dentro dessas palavras, né? Mas quer dizer que entoar o Prana-On, né, o Pranava-On, você vai dissolvendo os obstáculos que são esses aqui. Ele só está citando no 30 os obstáculos que são. No 31 também, né? Com esses dispersadores, há desconforto, desespero, agitação dos membros, inspiração e expiração. Aqui é uma coisa que eu queria comentar. Quando a gente se propõe a sentar para meditar, a primeira coisa que começa é a inquietação. Principalmente se você não está preparado para isso. Eu canso de falar na aula, né? A gente senta no começo, na concentração, tá uma coisa. No final, sentou exatamente igual, mas parece que é outra coisa, não é verdade isso? Vocês não Com sentem isso certeza. também? A mente. Sim. Muito. Principalmente a mente, né? O Lu comentou aqui, é realmente. Mas aí tá tão concentrado, tá tão liberado que o corpo já não importa mais. Que aquela coceira que vinha no joelho no começo, se ela vier no final, também não importa. Porque mudou o lugar, né? Tá no mesmo lugar, mas tá diferente, né? Mudou o lugar ali na mente. Então, a gente pode perceber tudo isso entoando o mantra Om ou em meditação e percebendo que esse lugar de ir para dentro causa uma certa agitação mesmo. Eu não dou conta de ficar dentro de mim. Eu preciso ir para fora. Então, eu preciso dispersar, eu preciso perceber, abrir o olho e olhar para o barulho, eu preciso coçar, eu preciso me ajustar, eu preciso tossir, eu preciso olhar o relógio, o celular, aí eu sinto desespero, aí eu fico agitada, aí a respiração fica ofegante. Hoje eu dei aula particular para uma mãe com uma filha mais pré-adolescente e ela ficou bem no final, mas no começo estava encerrando a construção, né? E aí eles fizeram um barulho só lá, um barulho específico, não ficou um tempo. Eu estava observando assim, meio que o olho aberto. Ela abriu, olhou para o lado, do tipo, para ver o que estava acontecendo através daquela parte quebradinha ali, né, do cogobó, mas não dava para ver nada, né? Mas ela quis olhar, e aí ela fechou o olho de novo. Aí depois ela olhou para baixo, eu percebi que não estava conseguindo. E aí eu fui conversando com ela ao longo da prática, né? Por isso foi uma aula particular. E a mãe super bem fazendo, orientei e tal. No final ela ficou. E aí no final teve um barulho de moto que passou na rua de baixo. E ela não abriu o olho. Aí, quando acabou totalmente a aula, eu falei: Você ouviu o barulho de moto que passou lá na rua de baixo? Ela falou: Acho que sim, mas não me atrapalhou.
Aí eu falei, ah, então tá. E o barulho de moto, pra mim, pelo menos, foi tão alto quanto um barulho específico do lado ali, da construção. Só que o barulho de moto durou um pouco mais, né? Porque o cara tava andando, né? Então foi um pouquinho maior, assim, o tempo. E então é isso, é justamente isso. A gente não dá conta. Então qualquer coisa é distração, qualquer coisa não importa, né? Tudo vira agitação, tudo vira motivo, qualquer coisa que acontece, não importa o que seja, não importa, cara, eu vou me distrair, vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho legal comentar esse do 31, porque isso sim é um treino. E aí, tem alguns estudos que falam que esse treino exige esforço. Até aqui também fala, né, nos sutras. Mas eu quero trazer de um lugar mais assim, humano. Exige esforço, a gente vai cansar, vai doer as costas, vai doer a lombar, vai gerar coceira, vai querer sair, vai ficar irritado, mas é treino. Depois que você aprende, né, que você acostuma, que você se adapta, esse treino para de ser um esforço e passa a ser apenas um esforço da mente, de se observar. E isso para de ser maltratado, isso para de ser ruim, porque parece que a gente se maltrata um pouco no começo. Mas depois de um tempo você vai vendo, experimentem vocês se não fizeram. Começa meditação 3 minutos, depois pula para 5, depois de 3, 4 semanas pula para 15, passa de 40 minutos, chega a passar de 1 hora em silêncio. Vocês vão ver que chega uma hora que assenta, e quando assenta a mente já estava no lugar assentado e o nosso ego que não dá conta, né? Tem uma passagem da Monja Coen que ela fala que a mente já é silenciosa. A gente que começou a perceber o barulho que estava. E o Mark Schultz também fala isso, né? Não é que você está diferente, é que agora você está dando atenção para a bagunça que sempre foi, para a agitação que sempre esteve ali. Então, quando você aceita, as coisas vão continuar acontecendo, mas aquilo já não te atrapalha mais, né? Então aqui fala que tipo o on é o caminho, é tipo um processo de transe que ele te coloca, ao você praticar o on, ele te coloca num processo de transe que te faz desconectar desses obstáculos da mente, é isso? Né? É isso? O ON é uma ferramenta que auxilia nesse processo, que ele tem o efeito dele mesmo. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar, B. Ô, Gabi, mas aplicação prática, assim, na vida, né? Funciona usar meditação com on, assim, por exemplo, às vezes no trabalho? Eu não quero trabalhar, eu tenho que trabalhar. E aí, para fazer essa concentração, assim, pode ajudar, porque às vezes eu sinto que quando eu tô no yoga, eu tô porque eu quero estar no yoga. E aí, às vezes, eu quero colocar minha mente lá e a minha mente não quer estar lá. Mas, por exemplo, no trabalho, às vezes eu não quero estar no trabalho e a minha mente também não quer no trabalho, não estar no trabalho, entendeu? Então, eu sei que é diferente, mas tem como usar isso, mesmo a motivação não estando com esse foco, entendeu? Creio que sim, eu nunca tentei em trabalho porque o meu trabalho é o que eu. Uma delícia. Mas assim, funciona, sabe por quê, B? Porque é que leva talvez um tempinho. Mas como você está de repente em home office, né? Você leva um tempo, talvez não muito longo, de introspecção. E a introspecção você pode dar esse comando para sua mente. Eu vou focar no que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. E eu vou fazer da melhor maneira possível, porque pessoas dependem de mim, porque tem prazo, porque. Mas eu vou dar o meu melhor nessa situação, nesse momento, nessa meia hora que eu não tô querendo estar aqui. Mas já que eu tenho que estar, porque envolve um monte de coisa, minha vida, lá, 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 minha renda, e etc, etc, eu vou fazer o meu melhor aqui. Mas isso, depois de um pouco de concentração, depois de um pouco de mantra, ou você dá esse comando de concentração que você parece que a funila que fala, né? Que você vem para o centro e nesse lugar de centro você se organiza. Falou, eu estou olhando para lá, é só para lá que eu vou olhar. É isso que eu vou fazer. E aí, por mais que ainda você sinta a sensação de não querer estar naquele momento no trabalho, e a mente também não, você vai sofrer menos. Até que chega uma hora que essa concentração fala, bom, dentro desse período é isso, é isso. Das 9 às 6? Das 9 às 6 é isso, é isso. Ah, e aí tem 1 hora de almoço, então nessa hora de almoço é isso, é isso.
E aí você vai se organizando dentro disso, entendeu? Porque a intenção é repetir, 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 repetir. Quanto mais você repete, mais você se concentra. Quanto mais você se concentra, mais você afina a sua mente. Quanto mais você afina, mais você disciplina. A disciplina liberta. Você faz aquilo com presença, com foco, sem sofrimento. E o não sofrimento é a liberdade. Então é possível. Ó. Pesado, hein? O não sofrimento é liberdade. Mas assim, dá para você ir treinando, vai fazendo. Faz nas horas gostosas para criar um carinho por aquilo. Porque também a gente fala com qualquer tipo de meditação, não deixa virar aversão. Acabou, ai, fiz 10 minutos, mas ficaria mais 10. Nossa, para aí. Acaba com gostinho de quero mais. Para você sempre continuar querendo, porque a mente é viciada e ela vai buscar o ruim primeiro. Ela sempre vai se apegar para o ruim. Ah, não gostei, não gostei, nunca mais vou. Aí pronto, vira um peso fenomenal que não vai nunca mais. Nunca mais. Quantas vezes eu criei a versão até com o próprio alguns textos do yoga, porque eu vi tanto de um jeito que me trouxe uma referência não agradável que aí até eu abrir, quebrar barreiras e falar, nossa, agora dá. Até com o próprio Bhagavad Gita, para mim, estudei a primeira vez, foi tão difícil e depois foi facilitando. Só que ficou registrado em mim que era tão difícil que eu demorei para voltar. Porque na minha mente era, eu não vou porque vai ser difícil, não vou entender. Mas eu esqueci que eu amadureci, que eu fiquei mais velha, que a consciência muda, que a consciência que eu tinha ontem eu não tenho mais hoje, né? Eu não me abri. Né? A Lu até colocou um post-it no na minha parte do armário. É fácil para mim estudar o Bhagavad Gita. Juro por Deus. Era para ser um mantra. É, Para ela abrir o armário e ler aquilo toda vez. e depois ficou muito fácil, né? Tanto que agora é muito fácil para mim falar de um assunto que eu já sabia, imagina. De um assunto que, se alguém perguntasse, eu saberia falar sobre, não era nada novo. Mas a mente ela vai fazer ela vai brincar com a gente, ela vai fazer a gente de gato e sapato. Ela vai dar uma sambada na gente que ela vai fazer ficar difícil, pesado. Então, com leveza sempre faz essa abertura. Então, vai tentando em momentos de alegria, num sábado de sol ensolarado, sem compromisso, aí vai indo. Falar, agora acho que eu estou mais preparada para usar o trabalho. Porque senão o mantra 1 vai ficar. O mantra 1 é só usado para momentos difíceis. Então, sempre que tiver difícil, eu vou usar para ver se me ajuda. Aí vai criando um ranço, aí não é legal. E é para tudo, né? Sim. Muito Certo? obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Fer? Não? Ó, tranquilo, pode ir. E aí, encerrando então o 32, eu aí depois nos próximos encontros a gente continua. O 32 fala, para evitá-los, o exercício do princípio Tattva. Esse Tattva é o Atma, né? Aponta diretamente para o Svara. Então, para evitá-los, o exercício do princípio. Vai para dentro, né? Vai para dentro. Começou a dispersar, começou a ficar difícil, se propõe, né? Entra no propósito, vai para dentro mesmo. Quer falar alguma coisa, Lu? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Disso que a gente falou hoje, pelo menos? Alguém quer fazer algum comentário? Hoje foi mais tranquilo, né, esse? É bem Aliás, foi uma tranquilo. parte que eu gostei muito de falar. Eu achei bem tranquilo esses sutras, bem tranquilo mesmo. É, sobre o módulo, a gente tem mais uns 10 minutos aí. Vocês, quem não veio, a Marina conseguiu estar em tudo, se tiver alguma dúvida pode perguntar. A Fer, pelo que assistiu aí, se tiver alguma dúvida pode perguntar. B, você conseguiu assistir também? Se tiver dúvida pode perguntar, que eu também quero fazer um comentário de algumas coisas. Oi, Luna. Eu assisti a parte teórica da Maria, a primeira gravação dela. Mas eu acho que por hora eu não tenho dúvidas assim. Não Você não- levantei nada. da Paula Lobo de manhã ficou tudo bem também? Da Paula também. Tá. Ficou Da nada. Paula Furlan, ela trouxe sobre os pranayamas. Eu achei muito legal, porque ela trouxe de vários estudos de vários livros, né? E o que eu queria comentar que eu aprendi, a gente nunca faz isso até anatomicamente falando, né? Indo para a saúde física mesmo. Não sei se por conta do meu professor ser fisioterapeuta, então ele explicou bem certinho isso, eu vou tentar trazer para vocês. Ela falou sobre algumas técnicas e ela tirou de livro, então é linhas que devem ser estudadas porque eu desconheço um pouco, né? E algumas técnicas de fazer, não foi ela, eu não sei se foi ela, qual das Paulas que foi. Deixa eu me organizar melhor.
sobre fazer o Dhyana Bandha com o pulmão cheio de ar. E anatomicamente machuca, você vai ter desconforto. Não é considerado muito saudável. É muito mais fácil e natural fazer o Dhyana Bandha sem ar. Soltou o ar, contrai. Soltou o ar, contrai. Aí ela juntou com algumas técnicas de respiração, acho que foi a Paula Furlan mesmo, que eu achei difícil, assim. Então, passando para vocês do que eu aprendi, é sempre indicado qualquer banda, Jalandhara Banda, Uddiyana Banda e Mula Banda, base, sempre sem ar. Porque você contrai toda a energia vital no corpo, o corpo está com o diafragma liberado, ele está pronto para segurar e você não sente dor, desconforto e nenhuma outra dorzinha abdominal que pode dar, nada disso. E aí tem essa facilidade de contrair. Por que que contrai? Porque o diafragma ele foi feito para isso também, né? Ele está aqui embaixo, é ele que permite o corpo dar uma fechadinha. Então, se eu estou sem ar, eu liberei ele, eu tenho essa consciência do abdômen. Não tem nada pressionando, não está duro, né? Não está cheio de ar. Então, eu consigo flexionar. Consigo abrir, consigo flexionar, eu consigo enrolar o corpo. E ele permite a mobilidade da coluna e da lombar. Por isso, sem ar facilita qualquer outro movimento que a gente queira fazer com o Dhyana Bandha, né? Então, se vocês fizeram com pranayamas somente, tudo bem. Eu prefiro sempre fazer sem ar. E eu queria saber se você tem alguma dúvida disso. A Marina, que acabou vendo tudo, né, Mar? Para você foi tudo bem? Sim, sim, foi sim. Eu tava dando até uma revisada no que eu anotei para ver se tinha ficado alguma dúvida, mas todos os dias eu fiquei até depois conversando com as pessoas, então eu tirei as dúvidas lá na hora mesmo. E é, assim, né? Claro que não tá tudo decorado, tudo aprendi, mas E você chegou a fazer esse? Você sentiu algum desconforto? Como é que foi? a gente fez só com só retenção sem ar, não foi? Lá na hora? Então, na verdade, eu não tô lembrando. Eu lembro que eu ouvi alguma coisa disso. Eu, na verdade, eu não sei quem que falou, mas eu lembro de ouvir isso. E Hum. depois até falou em seguida, trouxe uma orientação do senhar, falou alguma coisa sobre senhar. Mas eu, como isso ficou na minha mente, eu queria trazer claramente para vocês. Tem outras técnicas, devem ser feitas com segurança, mas o que eu aprendi e que eu considero seguro é sempre as compressões sem ar, né? Principalmente o do abdômen, né? Principalmente da barriga, porque é o principal, né? O mais forte, assim. Ela colocou 3 ciclos que são avançados, né? O segundo e o terceiro, ela falou, a gente não precisa fazer, Ah, então. porque fica muito tempo e também tem fazendo o mantra Om segurando. Sim. Era E alguma aí coisa ela falou assim. que não, para não fazer, que Porque eu sei assim, que ela ela tirou só de estava livros. É, passando com uma curiosidade, mas que sim. aquilo era tipo um sofrimento, né? E é mais dos textos mais antigos, Sim, que hoje, pelo Patanjali, não é assim, né? sim. E não, e também eu acho que ela trouxe de livro, ela falou alguma coisa assim, mas como mesmo ela trazendo em livros, porque a gente às vezes lê um livro e quer fazer igual tá no livro, né? Então, mesmo ela falando que estava, porque ela trouxe tudo de livro, assim, de vários livros e referências, né? Mas mesmo ela trazendo e falando, eu acho importante ressaltar para a gente tomar cuidado, porque a gente vai orientar o aluno, né? E tem aluno que não. Uma coisa é a gente praticando há muito tempo e dá conta de fazer com ar, sem ar, de ponta cabeça, é maravilhoso, né? Tem várias torções muito loucas aí que são muito eficazes. Outra coisa é o aluno ouvir isso e querer fazer e não tem muito conhecimento. E aí, se uma vez que aprendeu errado, vai dar problema, né? Vai É, ter dor, vai ter desconforto, tem que ter esse olhar, assim, de forma geral, como a gente entende que a maioria dos alunos tem pouco conhecimento aprofundado, a gente toma esse cuidado também. Mesmo que aprofunda, a gente sempre orienta por saúde, a gente nunca sabe o que a pessoa tem, enfim, né? é. É isso. É bem interessante. Pode falar, B. Eu não assisti o da Paula ainda, dos pranayamas, mas eu vou assistir. Eu não posso falar sobre, mas eu assisti o teórico da aula da Maria, e aí eu queria perguntar, eu achei bem difícil aquela imagem que ela falou sobre terra, ar, sabe, dos elementos? Sim, Ela mostrou uma imagem.
Lembro, eu lembro que ela mostrou uma imagem. Mas o que Acho que que você tem quer saber? Purusha para. Eu queria saber se tem alguma outra imagem assim, ou alguma outra fonte para eu pegar, para Ixi, eu vou ver se eu precisar entendo perguntar para melhor. ela. Porque aquele Eu tipo posso, de. eu posso pedir para ela no grupo. Ah, pode pedir. Porque ela mostrou várias coisas ali, né? É verdade. E aí explica de puro chá de Prakti e vai indo, né? E aí ela faz o link com os elementos, né? É, É, deve ter outras imagens. Pede para ela que deve ter. Eu não tenho, senão eu te mandava, mas com certeza ela deve ter. Ou ela pode até te explicar melhor também sobre isso. sim. E. Se a Ah, Paula Furlan colocou as imagens no Drive, não entendi, Fer. a Paula Furlan estava usando umas imagens, só que quando você está assistindo, não dá para ver o que está na TV. Ah, ela Os- não mandou os slides? Tem que. Eu vou perguntar para Maria. Eu achei que ela tivesse mandado já. Não, pode ser que ela tenha mandado, eu não tenha visto. Ou vou perguntar para Maria se ela mandou para ela colocar, senão ela coloca no grupo depois através da Maria E ou aí o no da Paula, Drive. o da Maria eu não vi ainda, mas da Paula não dá para enxergar. É, então, mas eu acho que a Paula talvez não tenha mandado e precisa pedir para ela mandar para Maria, ou aí ou a Maria vai mandar no grupo ou ela coloca no Drive. Que é Tá. verdade, ela até falou que ia mandar mesmo, inclusive. Pode ser que. Da Paula Lobo foi, vocês receberam, né? Tá. Não vi. Aí Alguém. eu não sabia escrever os nomes que ela estava falando, eu pus do jeito que eu achei que é. É, não, eu vou falar para ela mandar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não entendi. Não? Tudo bem? Ah, então é isso, gente. A gente segue aí, né? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar no grupo, pode perguntar para mim. Eu vou falar para Maria mandar o da Paula Furlan, dos pranayamas, porque realmente ela falou que ia mandar e pode ter passado, ou não sei se está no Drive, vou confirmar com a Maria e a gente avisa ela no grupo. E é isso. Deixa eu pausar aqui a gravação para passar outros recadinhos.